Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha e hoje eu gostaria de ler com vocês Juízes no capítulo 14 a partir do versículo 5, onde a palavra de Deus diz: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem sua mãe deu saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e eles comeram. Porém, não lhes deu saber que tomaram o mel do corpo do leão. Bom, você sabe que Sansão era um nazireu. Ele não devia chegar perto de cadáveres, ele não devia chegar perto de coisas impuras. E aqui no caso o corpo morto era uma impureza. Muito menos comer do mel que apareceu, que foi formado numa carcaça. E Sansão sabia disso. E obviamente nessa atitude de Sansão a gente consegue ver como é que estava o relacionamento que ele tinha com Deus. Como é que estava o temor que Sansão tinha pelo Senhor. A coisa estava mal, a coisa estava fraca. Para você fazer o que você não deve fazer sem pesar a consciência, provavelmente Sansão já estava vivendo errado em muitas coisas, como a gente vê. Agora, eu acho que a maneira como o Sansão estava vivendo aqui é um dos lugares mais perigosos que alguém pode estar. Porque Sansão, ele está caminhando com Deus, ele está sendo usado por Deus, mas ele está sem o temor do Senhor. E o que acontece é que parece que Sansão está meio de saco cheio. Parece que Sansão está meio desanimado. E o que acontece quando a gente começa a ficar meio desanimado e o nosso coração começa a ficar meio de saco cheio é que a gente começa a procurar favo de mel em cadáver de leão. A gente começa a procurar favo de mel em cadáver. A gente começa a procurar prazer, deleite, que é o que simboliza o mel nas Escrituras, em ambientes impuros. Eu quero que você perceba que a Bíblia diz que ele saiu do caminho. Ele estava fazendo uma viagem, mas ele decide sair desse caminho que ele estava cursando para ir ver o corpo do leão que ele tinha matado. E é então que ele encontra o mel. Do mesmo jeito, quando nós entramos nesse lugar onde nós queremos procurar prazer, deleite em ambientes impuros, a gente tem que se afastar do caminho, a gente tem que se abster do caminho, a gente tem que sair do caminho para procurar essas coisas, a gente tem que forçar a barra. E por que eu digo isso? Bom, talvez alguns de vocês, meus coleguinhas e coleguinhas, estão andando nesse momento de Sansão, onde você está um pouco de saco cheio, onde mesmo você tentando caminhar com o Senhor, talvez até tendo servido o Senhor, talvez até sendo usado pelo Senhor, o seu coração não está bem. E você sente que alguma coisa está faltando e você está insatisfeito, talvez até meio revolto com Deus. E na sua cabeça você já está pensando qual é o mel que você vai atrás. Qual é o tipo de pecado que você vai atrás para te trazer satisfação, já que você sente que talvez Deus não está te trazendo satisfação. Esse é um lugar muito perigoso, cara. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Não existe sabedoria nenhuma que a gente possa ter que vai ser útil se ela não for fundamentada no temor ao Senhor. Uma das orações que eu faço constantemente é que o Senhor não me deixe perder o temor. Porque que coisa perigosa, assustadora é a ideia de que alguém possa caminhar, tá tão perto do Senhor, mas tão longe dele. Alguém que vê o Senhor agir, vê o Senhor mover, mas não tem nada a ver com Jesus. Provérbios 27, no versículo 7, diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para alma faminta todo amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel, mas para alma sequiosa até o amargo parece doce. A Bíblia está dizendo que uma alma satisfeita vai pisar até as coisas que parecem mais doces. Você já teve uma situação na sua vida onde você estava cheio, você comeu demais e de repente alguém trouxe uma sobremesa que você queria muito comer, mas por mais que você quisesse muito comer, não tinha espaço. Não cabe, não adianta. Eu não consigo comer, eu comi demais. Esse versículo é muito forte, porque olha só o que a palavra nos ensina. Existe um jeito onde a gente pode pisar os favos de mel sobre o qual Sansão tropeçou. E o segredo para isso é estar andando satisfeito, é estar andando saciado. Porque para quem não está satisfeito, para a alma que está sequiosa, até o amargo, até o que é ruim vai parecer bom, até o amargo vai parecer doce. E a verdade é que o pecado jamais pode satisfazer, ele não é doce, talvez ele cheira bem, mas ele tem gosto de morte. O pecado, nem nada nesse mundo pode satisfazer como Jesus satisfaz, nada pode nos preencher como ele nos preenche.
Então é um grande desperdício você procurar coisinhas para te satisfazer, sem deixar que Jesus seja o motivo da sua satisfação. É muito triste, muitas vezes até pessoas que caminham com Jesus, cristãos, podemos dizer verdadeiro, até com frutos que evidenciam isso, não se saciam no Senhor e elas procuram outras coisinhas, sabe? Nem só falando de impurezas, mas até entretenimento, até coisas que convêm, mas elas não permitem que o Senhor seja o seu deleite. E aí nós estamos vivendo um grande desperdício, porque nada satisfaz como o Senhor satisfaz. O Salmo 119, no versículo 103 diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Não existe nada que nos satisfaz como a palavra de Deus nos satisfaz. Não existe nada que nos preenche, nos enche de alegria como Jesus preenche. E o motivo pelo qual muitas pessoas que até caminham ao lado de Jesus não estão satisfeitas é porque elas não têm Jesus face a face. Elas não gastam tempo tendo intimidade com Jesus. Cara, se você se permitir olhar para Jesus, eu te garanto, não existe outra alternativa a não ser a fascinação por Ele, porque Ele é fascinante. De qualquer ângulo que você olhe para Ele, Ele é fascinante. Então não existe outra coisa que vai nos satisfazer, não existe outra coisa que pode nos satisfazer. Jesus é a única coisa que nos satisfaz. E eu quero conversar com você que talvez tenha caminhado com Jesus e ainda assim está desanimado. Cara, talvez você tenha caminhado com Jesus, mas mais distante dele. Talvez você precise olhar um pouquinho melhor para Jesus. Deixar os seus olhos ser abertos um pouquinho mais para a revelação de quem Ele é. E isso vai te saciar. O Salmo 137,4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu mesmo já pensei nessa passagem, já vi ela sendo usada por algumas pessoas no sentido de que se você descansar no Senhor, Ele vai te dar as outras coisas que você quer. Mas eu sinto que o verdadeiro sentido dessa passagem não é esse. O que eu entendo que essa passagem diz é: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É porque se deleitar no Senhor é o que satisfaz todos os nossos desejos. É o que satisfaz todos os desejos do nosso coração, e amados, isso é verdade. É por isso que Paulo escreve da prisão mais contente. Ele diz que aprendeu a estar feliz tendo pouco ou tendo muito. Independente das circunstâncias, nós estamos bem porque temos Jesus e a nossa vida está escondida nele. Então hoje, cara, conhecendo você, Jesus ou não, talvez você nem conhece Jesus ainda, por que esse vídeo caiu na sua mão? Seguinte, vou explicar por que esse vídeo chegou em você. É porque o Senhor tá doido para que você caminhe com Ele. Ele te ama tanto e Ele quer que você saiba que não existe nada que satisfaz como Jesus satisfaz. Não existe outra coisa. E acho que você já gastou tempo suficiente vivendo sem Jesus, vivendo sem ser satisfeito nessa vida. Então tá na hora de vir para Jesus. E se você já tem andado com Jesus, ou se você considera ser um seguidor de Jesus, mas você não tem andado de maneira satisfeita, então pelo amor de Deus, que esse vídeo seja um chacoalhão que te desperte a se fascinar pelo seu mestre, a gastar tempo com Ele, a buscá-lo. E quanto mais você conhece, mais a revelação de quem Ele é vai encher o seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração, porque todos os desejos do nosso coração apontam para uma necessidade: Cristo. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Assiste o vídeo que eu fiz com o Luca, a gente fala até um pouquinho sobre isso. Demorou, mas saiu esse vídeo. Valeu, abraço!